Queridos irmãos, eu sou o diácono Marlon Alexandre e estou aqui para partilhar com você o Evangelho do dia. Hoje vamos partilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Peço que você possa curtir este vídeo, também se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito, e divulgar este vídeo para as pessoas que você conhece, para os seus familiares, porque é a palavra de Deus e ela deve chegar a todas as pessoas. Este Evangelho de Jesus, capítulo 10, versículos de 24 a 33, Jesus fala assim: o discípulo não está acima do seu mestre, e nem o servo está acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo basta ser como o seu senhor. Se ao dono da casa o chamaram de Beelzebu, o que não farão, com os seus familiares? Não tenhais medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não se torne conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutai ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Neste Evangelho, Jesus ele quer nos ensinar a humildade e reconhecer que Ele é Deus, que Ele está no controle. Às vezes pensamos que Deus está distante, que Deus não existe. Às vezes passam essas tentações na nossa mente, na nossa cabeça, e o mundo e a estrutura de pecado quer nos ensinar isso, incutir isso em nossas cabeças e nossas mentes, Como se Deus não existisse. Mas Deus existe e Deus está no controle. Então Ele está ali ensinando os seus discípulos e nos ensinando, os discípulos de todos os tempos. Ele está falando, o servo, o discípulo não tem que estar acima do seu mestre. Então, a humildade, reconhecer que Deus é o nosso mestre, é o nosso Senhor. Basta ser igual ao seu mestre. Então, somos discípulos do Senhor, temos que ser iguais a Jesus, iguais ao Senhor. E então a gente vai percebendo como que Jesus falava, como que Jesus caminhava, como que Jesus pensava, suas atitudes. Então, Jesus é o modelo. Jesus é o modelo de perfeição, é o modelo de ser humano. Então temos que buscar sermos como Ele. O servo não está acima do seu Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Então basta o servo ser como o Senhor. Como que é Jesus? Então eu vou aprendendo a cada dia como que é Jesus, como que Ele quer que sejamos. E aí na nossa humildade, no nosso reconhecer que somos servos do Senhor, que somos discípulos do Mestre, a gente vai vivenciando a cada dia. Depois neste Evangelho, Jesus nos traz primeiro que Ele fala, se eu sou chamado de Beelzebu, imagine os meus familiares, ou seja, imagine os seus discípulos. Ele vai nos preparar e nos dizer, não tenham medo, não tenhais medo daqueles que falam às escondidas, Não tenhais medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Nós temos que temer sim aquele que pode matar o corpo e a alma e jogá-la no inferno, que é Deus. De Deus a gente tem que temer, e não ter medo, mas nós temos que temer o Senhor e fazer a sua vontade. Nós temos que não ter medo daqueles que podem tirar até a nossa vida, porque se a gente está em Cristo, está em Deus, nós seremos mais do que vencedores, como diz a palavra. Depois Jesus fala, vocês são mais importantes do que pardais. Se eu controlo todas as coisas, se eu controlo até a quantidade de cabelos que você tem na cabeça, você é muito mais importante do que os pardais. Jesus ele quer com isso dizer que Ele está no controle. Ele está no controle de todas as coisas. Ele quem decide todas as coisas. Ele comanda todas as coisas. Ele apenas quer, da nossa parte, um retorno de nós, que é o nosso amor por Ele, A nossa confiança nele. Fazer como Ele faz, É ser igual a Ele. É isso que Ele quer. E isso é ser cristão. Ser cristão
é aquele que é ungido do Senhor. Então, ser cristão é isso, ser católico é isso, ser evangélico para os que são evangélicos é isso, ser cristão é viver o Cristo. Viver para mim é Cristo, como disse Paulo, né? Então, não tenhamos medo. E Jesus finaliza esse texto com uma frase muito importante: aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, eu também me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Olha o que Jesus está dizendo. Quando for no dia do nosso julgamento, Jesus se declarará a nosso favor, vai fazer uma declaração a nosso favor diante de Deus Pai. Aquele que se negar, aquele que dizer, eu não sou de Cristo, eu nego, né, esta fé neste Deus, aquele que negar, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso é muito sério, e a gente precisa refletir como está a nossa vida, como estão as nossas atitudes, como está o nosso comportamento neste mundo, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, em todos os lugares, diante dos amigos. Como é o meu comportamento? Como é o seu comportamento? Você se comporta como um cristão? Você se comporta como um verdadeiro cristão? Ou você é o de meia tigela, ou seja, um morno que será vomitado? É isso que Jesus está falando. Você se declara a favor de Jesus? Ou você se declara contra Jesus, contra o Evangelho? Ou você se declara a favor de Jesus, mas vive como se fosse contra o Evangelho? Então, é isso que a gente tem que pensar, refletir. E se a gente está caminhando errado, vamos voltar para Deus. Vamos nos voltar para o Senhor. Vamos voltar a nossa vida para o Senhor. Porque somente nele encontraremos a paz. Somente nele encontraremos a salvação. E ninguém sabe o dia da sua partida. Lembra o que Jesus falou? Eu me declararei ao seu favor, né, diante do meu Pai que está nos céus. Então, qualquer momento a gente vai precisar dessa declaração de Jesus diante do nosso Pai. E qual vai ser a declaração de Jesus? Que vai negar você ou vai ser a seu favor? Depende de você, depende de mim, depende de nós, depende das nossas atitudes. Inclino agora as mãos sobre você, querido irmão, querida irmã. Inclina a sua cabeça. Eu peço agora a Jesus que derrame o Espírito Santo sobre você. Que nós possamos, eu e você, que nós possamos nos voltar cada vez mais para o Senhor. Que nós possamos estar cada vez mais nos braços do Pai. Que nós possamos ter cada vez mais confiança nele e não ter medo dos homens, não ter medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Que nós possamos estar com o Senhor, Ele está no controle. Que nós possamos deixar que Ele controle nossas vidas, nossas atitudes, nosso coração. Controla, Senhor. Toma o controle de nossas vidas, Jesus. Abençoa a cada um que está aqui recebendo a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você possa fazer o seu comentário diante desta palavra de Jesus. O que ela tocou o seu coração? O que ela mexe com você? Onde ela te deixa instável, te tira do conformismo? Escreva. Se você quiser também pedir uma oração, peça. Eu vou rezar por você. A paz esteja convosco.